vamos entender um pouco melhor o que é dissídio coletivo, de onde vem essa palavra. O que acontece, pessoal? As pessoas costumam falar sobre dissídio como se fosse um sinônimo de reajuste salarial, mas não é bem assim que funciona. O dissídio, ele é um instrumento que ele é utilizado na justiça. Por quem? Pelos sindicatos. Pois é, sindicato, aquele nome que, né, muita gente não gosta de pagar lá um único diazinho, né, do seu trabalho anual em cota, né, sindical. Tem muita gente que prefere deixar de pagar essa cota, mas você entende, você sabe como que funciona o reajuste salarial e qual é o papel do seu sindicato nisso? Vamos entender, pessoal. Os acordos coletivos e convenção coletiva são elaborados pelos sindicatos, tanto o sindicato dos empregadores, né? Vamos imaginar que você, por exemplo, sei lá, um auxiliar administrativo, trabalha em escritório. Existe um sindicato que representa essa atividade empresarial, esse coletivo de empregados, entendeu? Então tem lá o sindicato que representa a sua categoria profissional, e esse sindicato ele negocia de 2 em 2 anos com um sindicato de patrões. Então tem lá as empresas, né, representadas por diretores, gerentes, etc. E tem também os sindicatos de patrões, que às vezes um grupo de empresas, por exemplo, siderúrgicas. Aí tem lá o grupo de sindicatos de empresas siderúrgicas. E esse sindicato patronal, né, dos patrões, e o sindicato dos empregados, eles sempre têm que entrar em acordo a respeito dos valores dos salários que você recebe. Então, o sindicato de patrões fala que concorda em pagar tal, o sindicato de empregados, fala que aceita receber tanto. Então eles entram em acordo, fazem uma convenção coletiva ou um acordo coletivo, e a partir disso, esse valor que foi fixado pelos dois sindicatos, que vai ser pago para os funcionários daquela categoria, entendeu? Esse é o papel do sindicato. Então, quando você está pagando aquela cota sindical, né, aquele um dia do seu salário do ano, ele vai servir o quê? Para o seu sindicato ter uma estrutura para conseguir negociar com o sindicato de empregadores, entendeu? Caso o sindicato de empregadores e o sindicato de funcionários não consigam entrar em acordo, isso quer dizer o quê? Que eles vão precisar levar essa discussão sobre o valor do seu salário para a justiça. E esse procedimento em que os sindicatos levam esse assunto para a justiça, que é chamado de dissídio coletivo. E por isso que todo mundo fala, esse ano vai sair o dissídio. Vai sair o dissídio por quê? Ou os sindicatos de empregadores e o de empregados entrou em acordo e vai reajustar o seu salário, ou eles não entraram em acordo e foi a justiça quem determinou qual vai ser a atualização do seu salário, entendeu? Então, ou seja por acordo, ou seja por decisão judicial, você tem o aumento do seu salário. E aí me fala aí, será que o sindicato é tão ruim assim, gente? O que acontece? Existe muito interesse por trás disso tudo, e hoje a gente sabe que os sindicatos eles estão sim enfraquecidos, porque teve uma reforma trabalhista há pouco tempo que tirou do trabalhador a obrigação de pagar a cota sindical. Eu acho que isso é correto e sim, deveria ter feito isso. Mas só que as pessoas também precisariam entender um pouco melhor o que é o sindicato para poder escolher se ela vai pagar ou não. Na maioria das vezes, a gente só sabe que sai uma vez por ano lá aquele valor do nosso salário para pagar o sindicato. Infelizmente, muitas vezes a gente não entende como que aquilo funciona, né? Muito obrigado pelas mensagens, eu tô vendo que a Elizabeth mandou também uma pergunta. Pode deixar, Elizabeth, daqui a pouquinho eu já respondo sua pergunta. No final aqui da live eu leio todas as mensagens e respondo as perguntas de vocês, tá bom? Então, pessoal, como eu falei, né, o acordo coletivo, seja determinado pela justiça ou entrou em acordo ali os dois sindicatos, ele tem um prazo de 2 anos e depois desses 2 anos tem que ser feito um novo acordo, tá bom? E por isso, né, que a gente chama o reajuste salarial de dissídio.
Esse é o fundamento e por isso que as pessoas falam todo ano que vai receber o dissídio, tá bom? Então valorize o sindicato, tenta entender como é que funciona aí o sindicato da sua categoria e não deixa de votar quando tem votação, porque são essas pessoas que vão representar a sua categoria na hora de negociar com o patrão e eles que vão fazer também as reivindicações, né? Falar que vocês querem tanto de reajuste, que quer receber plano de saúde agora, ou vale transporte, vale refeição, entendeu? Isso faz muita diferença. Então, se você ficou com alguma dúvida sobre essa questão do dissídio, tá? Reajuste salarial, manda aqui embaixo que daqui a pouco eu te respondo. E quero perguntar se tem alguém aí que está online que trabalhava antes de 1988, porque hoje eu vou te dar uma dica aqui que pode render muita grana para quem trabalhou antes de 1988. Gente, fica aí ligado que agora a gente vai conversar sobre o PIS/PASEP. Você sabe o que é PIS/PASEP? Boa noite, Elizabeth Castro. Tô vendo que a Elizabeth entrou, acabou de mandar uma mensagem. Se você tá aí também, não esquece de mandar sua joinha, sua curtida para ajudar na nossa divulgação e compartilhar aqui as informações da página para quem está precisando dessas informações, tá bom? A gente já conversou sobre corte de conta de energia elétrica e sobre dissídio, né, atualização de reajuste de salário. Vamos entender agora como que funciona o PIS/PASEP, né, o que são essas coisas e se você tem direito. Para falar sobre o PIS/PASEP, da mesma forma que acontece com o dissídio e as